A verdade brutal é que, assim, de uma certa maneira, esquerda ou direita não tá falando. Entendeu? Nem esquerda, nem direita, nem centro, ninguém tá falando, ninguém vai falar. Porque machuca o sentimento das pessoas. Entendeu? É a realidade. Nacionalista não vai falar, socialista não vai falar, conservador não vai falar, tradicionalista não vai falar, ninguém vai falar. E que grande problema é esse, meus queridos? Vamos lá no chat, vamos ver se alguém acerta. Qual é o. Não. Se você quer reverter a situação do Brasil, você tem que entender o quê? Qual é o grande problema? Né? Então vamos lá, vocês que estão no chat, por favor, tentem me ajudar aqui. Pessoal, qual que é o grande problema do Brasil? Vamos lá, pessoal, sejamos aqui racionais. Qual que é o grande problema do Brasil? Eu vou até dar um tempozinho para vocês responderem. Enquanto isso eu vou ao banheiro. Quem sair enquanto eu for ao banheiro vai fazer parte desse problema, vai morrer chifrado e pobre, entendeu? Retornei. Retornamos. Vejamos aqui as respostas. Olha, pela primeira vez o chat me surpreende em termos quantitativos, porque sempre surgem boas respostas, né? Mas o problema é que às vezes aparecem muitos retardados. Mas nessa aqui, muitos, né, acertaram. Quer dizer, tem um outro débil mental, né? Alguns que chegaram. O problema do Brasil é a falta de virtude. A falta de virtude. Olha, eu vou falar que existem exageros em relação ao que faziam na Grécia, em Roma, né? Agora, se você pensa que virtude é, por exemplo, só fazer sexo dentro do casamento e ser uma pessoa extremamente correta, que, né, então, não são exemplos. Não são exemplos. Vamos analisar de forma brutal. Exemplo mais brutal possível. Estados Unidos. O quê? Teve algum que chegou e falou assim: o problema do Brasil é o pecado. 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 Então os romanos não cometiam pecados, por isso que eles conseguiram tanto território. Você vai falar, mas eles perderam. Mas eles ganharam. Entendeu? Eles ganharam em primeiro lugar. Entendeu? E os americanos? E os israelenses nesse momento? E eu não estou falando com ressentimento. Os israelenses estão certos. Pena que eu não tenho a oportunidade que eles têm. Entendeu? Se eu tivesse na situação de um israelense nesse exato momento, talvez eu estaria lá no IDF. O problema é que, né, eles não gostam quando eu chego e falo que eu quero ter o que eles têm. Não pode. Não pode. Não. Lógico que pode. Entendeu? Então, algumas pessoas falando que o problema é falta de Cristo. Que falta de Cristo? Se fosse isso, o Japão estaria fudido. Entendeu? Explica o Japão. Porque lá nunca eles conseguiram, e aqui eu estou me referindo à Igreja Católica, jamais a Igreja Católica conseguiu converter os japoneses em massa. Entendeu? Por quê? Porque para os japoneses, isso aqui, o E. Michael Jones, ele teve que lidar. O E. Michael Jones, ele ficou até, assim, constrangido, né? Porque ele teve que reconhecer. Perguntaram por que no Japão nunca conseguiram converter. E aí o Michael Jones chegou e falou: porque eles têm essa ideia estranha de que aceitar o cristianismo seria se submeter ao poder de judeus, né? E aí o Michael Jones falou com aquela cara meio de babaca, de bosta viva, porque, segundo ele, né, os judeus controlam tudo e todo o resto, e ele chega e fala isso sobre o próprio cristianismo, que ele diz que é a solução, né? Enfim, não é mais ridículo do que ser antissemita e cultuar Jesus Cristo, que era judeu. Mas enfim, eu não estou aqui para falar disso. O grande problema do Brasil, se não é óbvio, é o brasileiro! Parabéns a todos que acertaram. Parabéns a todos vocês. Vocês merecem, vocês são gênios. Sim, parabéns a todos vocês. Vocês merecem um troféu, vocês já estão à frente da maioria das pessoas. Eu tô falando sério, tá? Tô falando sério, eu não tô de brincadeira. Vamos lá, vocês merecem uma salva de palmas.
Não, tem que ser mais perto. Vocês realmente merecem uma salva de palmas. Muito, muito bem. Porque veja, você reconhece aqui o problema que ninguém reconhece. Então eu vou colocar aqui, tá? O grande problema do Brasil é o brasileiro. Nós temos um território belíssimo, nós temos uma posição geográfica favorável, recursos intermináveis, mas um povo completamente mesquinho e burro. É simplesmente isso. Então, o que acontece com um país que é populado por pessoas mesquinhas, violentas, com tendências psicopáticas, antissociais e com QI baixo? Resposta: merda nenhuma, só desgraça. Entendeu? Qual seria o processo a reverter esse problema? Melhorando o brasileiro. Entendeu? Simplesmente isso. Então, você pode tentar várias e várias coisas, como vem tentando, né? Você pode investir em educação, o que não fazem. Você pode chegar e promover a cultura, alta cultura, o que também não fazem, enfiar o dedo no cu do outro lá naquela exposição, aquilo não é cultura. Então, não obstante o fato de que a população, de forma geral, já tem um QI baixo, você tem práticas que no ambiente diminuem ainda mais o potencial que o sujeito nem tinha em primeiro lugar. Entendeu? Aí realmente não tem como você esperar nada de um lugar assim, né? Óbvio. Entendeu? E o que acontece? Veja, se você for ver a situação atual, ela é muito simples. Quem está tendo filho? Quem está tendo filho, eu respondo para você. São pessoas que muitas vezes não querem ter filho. São muitas vezes aquelas mulheres que frequentam baile funk, que nem sabem direito quem é o pai da criança. Quando sabem quem é o pai da criança é um criminoso. E aqui um adendo aos MGTOWs, né? Vara de família não funciona para criminosos, se não é óbvio. Então o cara pode ter 10 crianças. Primeiro, ele provavelmente não tem nada no próprio nome. Segundo, mesmo se tiver, alguma mulher vai ser louca de ir atrás. Entendeu? Não só, vamos lá. Não, essa é uma questão sociológica muito interessante. Assim, eu gostaria de patrocinar um estudo, só que, óbvio, não vai ter gente inteligente o suficiente para fazer esse estudo, ou forte o suficiente. Mas eu adoraria fazer esse estudo, assim, que monitorasse a tendência de reprodução de traficantes e grandes criminosos no Brasil. De novo, seria difícil, né? Mas os criminosos no Brasil, especialmente aqueles que têm um poder bem considerável, mesmo que só dentro de uma comunidade, e veja que não é uma crítica. Não acho que eu vou criticar um cara que tem poder, inclusive de me matar só por criticar. Lógico que não. Não vou falar o que me coloca na cadeia também, mas assim, é uma pessoa que eu não olho pra baixo. Se o cara tem poder, eu não vou ficar desrespeitando. Porque o cara tem poder, entendeu? Mesmo se eu posso me proteger, o cara, ele não é um fracassado, você entendeu? O fracassado realmente você humilha e foda-se. Agora, o cara, ele conseguiu poder. Pode ser de uma forma eticamente questionável, mas ainda é poder. Então, eu gostaria de chegar e fazer um estudo sobre esses criminosos, porque, assim, em termos de anedotas, do que eu escuto aqui ou ali, o que eu observo é que muitos deles têm mais de 6 filhos. Não é um outro. Primeiro que essa questão de pensão, de vara de família, não existe para criminoso do tipo. Entendeu? O cara não coloca nada no próprio nome. Isso aqui não é segredo, entendeu? O cara tem as laranjas dele lá e outras coisas em outros lugares, né? O que vai conseguir dele? Vai conseguir o que ele quer dar e ponto final.
Então vai ser aquela coisa, você quer criar o filho? Bom, o que ele precisa? É disso, disso e disso, não vai ultrapassar, não. Não vai ser o jogador de futebol que tem que pagar 50 mil e tal, tal, tal. Então o cara pode ter 10, 20 filhos tranquilo, sem medo de, entendeu? De excessos e... vai ir atrás dos bens e tal. Né? E tem aquela questão. A mulher começou a exigir demais e tal. O cara chega e fala, você tá louca, irmão? E aí o pelo do cu arrepia. Entendeu? Chega aquela questão, o cara tem 6, 7, 8 filhos. E não é porque, só vai ter filho por ter filho. Não. Primeiro, o cara tá fazendo o que ele tá fazendo em grandes partes por alguma razão. Muitas vezes o filho é uma justificativa. Mas não só. Existem maneiras de você lidar com o negócio, e aqui eu falo, não estou falando da realidade brasileira agora, tá? Não vou falar sobre a realidade brasileira porque, como eu já falei em outras partes, assim, eu tô aqui de visita, então eu respeito aqui quem já está há muito tempo e assim em diante, certo? Eu sou um visitante aqui no Brasil, estou apenas há 2 gerações. Agora, como alguém que antes de visitar aqui o Brasil, né, a minha família italiana, teve experiências, vamos assim dizer, em alguns lugares da Itália antes de vir para cá, numa época em que, assim, é muito tempo que eles vieram, já era antigo, mas mesmo naquela época, assim, já existiam organizações e tal, e blá, blá, blá. E, assim, eu ouvia falar de histórias que eram no sentido de que o sujeito que era, entre aspas, o patriarca, que tinha vários e vários filhos, às vezes com várias mulheres que sabiam que ele tinha vários e vários filhos e assim em diante, e gostavam do cara mesmo assim, porque, enfim, ele era o chefão, ele podia fazer o que ele fazia e ponto final. Em muitas situações, né, ter vários filhos tinha vantagens no seguinte sentido: você vai colocar os seus bens nos seus filhos. Entendeu? Eu não sei se isso acontece no Brasil, de verdade, eu não sei mesmo, tá? Mas, assim, dessas histórias que eu escutei do meu avô e tal, né? Era algo que eu sempre escutava e falava, então tinha uma razão pro sujeito querer ter tantos e tantos filhos, assim. Não era só por, sei lá, ser tarado, mas também, né? Tinha também o caso. Tinha o caso, o cara chegava e falava, ferre-se, entendeu? Pra quê? Porque eu vou me importar. Sem contar que tem 2 estratégias reprodutivas, né? Isso sim é muito importante ressaltar. Tem 2 estratégias de reprodução em todos animais, tá? Uma estratégia que é a que a gente está mais acostumado, ligado à monogamia, e uma outra que já foi o caso, só que mais no nosso passado ali, quando nós éramos hunter-gatherers. Como chama hunter-gatherer? Eu não sei. Quando nós éramos... Eu vou procurar aqui. Hunter-gatherer. Quando nós éramos... Nômade não é a forma correta de colocar. Quando nós éramos caçadores-coletores. Eu acho que essa é a forma de colocar. Né? Caçadores-coletores. Essa foi a tradução de hunter-gatherer. Hunter-gatherer, é assim que fala. Então, caçadores-coletores, né? E você viu uma estratégia de reprodução totalmente diferente, né? Então, trata-se do que, nesse caso aqui? O sujeito que é um criminoso. Bom, para quem não sabe, né, a expectativa de vida é baixa. Primeiro que existem estudos que mostram que quando a pessoa lida com a mortalidade constantemente, por exemplo, numa situação de guerra, a taxa de natalidade aumenta. Porque a pessoa encara a própria mortalidade e pensa, o que eu vou deixar nesse mundo? Filhos, certo? Então, a expectativa de vida já é bem baixa, o sujeito está constantemente sabendo que pode levar, às vezes, um tiro ou da polícia, de uma facção rival, da própria facção, vai saber, né? Então, a própria expectativa de vida do cara já é menor, o que em si já tem uma tendência a ter menos medo de ter filho, em ficar postergando. O cara fala, eu vou ficar postergando o quê?
Não sei se eu vou estar preso amanhã, não sei se eu vou estar vivo amanhã. Então, o cara quer agora, certo? Ele vive no agora. 6, 7, 8, 9 filhos que podem ter essa vantagem que eu falei pra vocês. O cara não vai também pagar pensão muito alta e assim em diante. Então, eu queria realmente fazer um estudo, por assim dizer, sociológico, porque eu acho que esses criminosos aqui, eles estão se tornando como se fosse uma nova aristocracia, de verdade, tá? Óbvio. Bem diferente do que era a aristocracia europeia, mas eu sou brutalmente analítico, então eu vejo, nem fico falando, nossa, nós éramos muito melhores lá naquela nossa época e tal. Eu não vou ficar analisando, porque essa prepotência foi a razão pela qual eles caíram em primeiro lugar. Entendeu? Se os meus antepassados tivessem sido mais brutais, eles não teriam perdido. Entendeu? Eu não fico idealizando a derrota. Eu só penso como que eu vou vencer e não cometer os mesmos erros deles. Entendeu? Então, eu analiso isso aqui, eu falo, bom, é a nova aristocracia que está sendo formada. Entendeu? É a nova oligarquia, de uma certa maneira. Eles estão tendo vários e vários filhos que herdam esses traços. Porque, veja, por mais que os filhos dele, certamente eles vão ter uma educação muito melhor, ele vai fazer de tudo para que o filho não tenha as mesmas dificuldades, vamos assim dizer. Porque, veja, o cara passou por um monte de coisa, ele não vai querer que o filhinho dele, que ele tanto ama... E sim, cara, você não acha que o cara que é criminoso, por exemplo, vamos falar do mais ínfame, pelo menos era antigamente, o ladrão de banco. Você acha que o ladrão de banco ele chega e não vai ficar com o coração todo derretido com o filhinho dele? O cara é foda, tá ligado, mano? Mas chegou a ver o filho dele ali, cara, acabou, é o filhinho dele. Ele não vai querer que o filhinho dele se torne, por exemplo, no irmão dele que morreu numa troca de tiros. Ele não quer que o filho tenha que passar pela mesma situação. Então, a educação que ele vai receber vai ser diferente. Até em termos de oportunidades, é óbvio, porque ele vai num colégio particular, vai ter uma faculdade, muitas outras portas vão se abrir, né? Mas ele vai herdar o quê? Sendo aqui bem sincero com vocês, tá? Ele vai herdar os aspectos negativos e positivos. Porque, veja, para o sujeito ter uma expectativa de vida alta e conseguir chegar nesse nível aqui, ó, o cara tem que ter um QI alto, entendeu? O QI do cara vai ser alto. Essa é a realidade. E não vai ser burro, no mínimo. Você acha que traficante para, por exemplo, o Beira-Mar, o cara do comando lá em São Paulo, você acha que os caras são burros? O que é isso? Isso aqui não é live pra moralistazinho babaca do tipo. Os caras são inteligentes. Só que o aspecto negativo é o quê? Isso aqui existem vários estudos, eu vou mostrar daqui a pouco pra vocês. É a psicopatia. Que eu não sei se vocês sabem, mas assim, um psicopata, quando ele tem filho, existe uma probabilidade de 50% de que o filho também se torne um psicopata quando adulto. Entendeu? E não é um julgamento da minha parte, até mesmo porque o que chamam de psicopatia, de uma certa forma, eu não julgo. Entendeu? Tem gente que chega e fala que eu sou psicopata e tal, foda-se, não ligo. Mas assim, é uma tendência comportamental que, na sociedade em grande escala, se essa daqui é a sua nova elite, vamos assim dizer, os filhos desses caras, que eu talvez já tenha até conhecido e estudado, no leste de São Paulo, faço as contas, o que acontece? Se essa daqui é a nova elite, essa nova elite tem traços positivos e negativos. O traço positivo é um QI maior do que a elite atual, isso é real. Então os filhos desses caras, eles são sim mais inteligentes do que aqueles que, sei lá, fazem parte da antiga elite brasileira, isso é inegável, já conheci. Mas outra coisa, eles vão ter um traço antissocial muito maior, né? O que eu falei aqui de psicopatia. Uma tendência muito maior, entendeu?
do que o cara que é hoje em dia o filhinho de papai que já tá 10 gerações no Brasil e vive de aluguel, vamos assim falar, entendeu? Não, essa nova elite ela é muito mais ambiciosa, ela é muito mais disposta a fazer o que for necessário, até volta às vezes ao estilo de vida do pai. Se o pai já morreu, se o pai é mais leviano e tal. Então, assim, primeiro, tá? Eu não vou falar mais do que eu devo, mas assim, quais as consequências de ter uma nova elite do tipo no poder? Tem, de novo, os aspectos positivos, negativos. Eu vejo da seguinte maneira, eu antecipo o problema na seguinte questão. Os conflitos vão se tornando cada vez mais intensos, entendeu? Os conflitos vão se tornar cada vez mais violentos por conta desse traço aqui, entendeu? Eu falo porque, historicamente, eu observo isso. Se você vê, por exemplo, a história de alguns lugares ao redor do mundo, quando que tem muita guerra ali em um determinado lugar, além das razões religiosas, que as questões religiosas elas são quase que uma anomalia para explicar conflito. Quando não são utilizadas como pretexto, diga-se de passagem. Mas quando é um conflito, especialmente por disputa de recursos, como seria isso aqui, você vê muitas vezes isso acontecendo num lugar onde o traço de psicopatia é muito alto. Isso é bem óbvio de entender, entendeu? Então a tendência seria uma disputa muito forte, não só dessa nova elite contra a elite antiga, que vai ser esmagada completamente. E eu não tô nem aí. Porque os caras estão vacilando. É igual o cara que chega e fica falando o aborto e não sei o que, e tá viajando no mundo maionese. Então o cara merece ser substituído, porque ele não tá fazendo o trabalho que uma elite deve fazer. Só que o problema é, eles vão fazer isso de uma forma às vezes sangrenta, eles vão fazer isso às vezes disputando entre eles de uma forma sangrenta, de uma forma com muita desestabilização interna dentro do Brasil, entendeu? Mas não só, veja, esse aqui é o lado que deu muito certo. Isso aqui é o 0,001%. Por quê? Porque a maioria dos criminosos não chega a ter esse sucesso de conseguir fazer os filhos se tornarem em aristocratas, como é o Chapo, como alguns conseguiram, entendeu? Inclusive da máfia italiana. A maioria das vezes, os criminosos, eles acabam fazendo o quê? Eles acabam morrendo. Acabam presos e pobres, entendeu? Essa é a trágica realidade. Pouquíssimos que conseguem vencer nesse nível. Mas mesmo, né, se dá um BO muito forte, se o cara é apagado e morre ou é preso por muito tempo, né, vai ficar uma longa estadia lá na prisão, ele já teve vários filhos. E esses filhos não têm pai, não recebem o dinheiro que eles estavam recebendo, vai depender do Estado e blá, 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 você vai contando, entendeu? E veja, se esse criminoso descobre que é pai em primeiro lugar e assume, né? A maioria das vezes nem isso acontece. E aí quando não acontece, a mulher vai querer fazer o quê? O aborto. Então o grande ponto aqui que é importante de destacar, né? Realmente as mulheres adoram entre aspas, o Zé Droguinha. E não é Zé Droguinha, porque o cara nem necessariamente usa droga. Mas elas gostam dos criminosos mesmo. É a tendência natural das mulheres procurarem isso. Mulher não gosta de banana. Mulher gosta da espada afiada. Entende? Então o que acontece? O cara muitas vezes vai lá e engravida a mulher. Ele não assume, porque às vezes ele nem sabe que foi ele. Enfim. Acontece, né? Tem lá o filho. E aí? Você vai ter uma criança que, de novo, esse aspecto aqui do QI alto é só na nova aristocracia. Você apaga isso aqui, porque se o cara morreu, se o cara foi preso, às vezes ele não era muito inteligente, foi por isso que ele morreu ou acabou sendo preso. Que tem esse aspecto. É uma seleção aqui, no fundo, entendeu? Brutal, absurda, que não devia ser dessa forma. Mas o cara
É inegável que o cara, pra chegar aqui, né, não tem como chegar aqui sem ser muito inteligente. Muito acima da média. Mas o cara que, né, vamos assim dizer, já morreu e tal. E muitas vezes, por exemplo, o cara morre ou é preso por quê? Especialmente quando morre. Ser preso acontece, o cara acho que é de mais baixo escalão. Geralmente, se o cara é mais alto, o cara já é apagado, geralmente. Por que às vezes fazem isso? O cara fica ostentando, o cara fica mostrando nas redes sociais onde ele tá, né? Mostrando ali algo que facilmente descobrem e assim em diante. Então, o que acontece? Esses caras vão acabar tendo vários filhos que não vão ter não só recursos, como herdar o traço negativo, que é a psicopatia. Entendeu? Isso aqui é um grande problema que todos nós deveríamos encarar, até aqueles que são resultados disso daqui. Porque veja, você não vai estar sozinho se você é um desses. Entendeu? Se você é um desses aqui, entenda, você não vai estar sozinho, vai ter muitos outros na mesma situação que você. Se você está disposto a fazer o que está disposto a fazer, o que acontece? Muitos outros também vão estar. Então vai ser uma população gigantesca com um QI baixo e traços de psicopatia. Entendeu? Em graus graves ou menores, mas bem distribuídos ao longo da população. É isso que você vai ver. Entendeu? E aí o que você acha que um país vai sair depois disso daqui? O que sai é o que vocês sabem. Entendeu? Então, você que chega e fala assim, bom, a mulher que tem filho com um criminoso, ela jamais poderia abortar, mesmo que fosse só 2 meses de gestação e tal. Não, não, não. Saiba que é isso aqui que você está gerando. É você. É você. Porque a esquerda, que diz querer sempre ajudar os pobres e tem uma retórica igualitária, em tese, seria o lado que diria, não, até essas crianças com traços de psicopatia, QI baixo, violência, problemas comportamentais graves, até elas merecem uma chance. Isso aqui são os caras de direita fazendo isso. Entendeu? Então, assim, vocês estão criando isso aqui. Como eu falei no meu tweet há um tempo atrás, vocês estão dispostos a aceitar a realidade de que em 30 anos esse país talvez se torne algo muito diferente do que é hoje. E se um filho teu, um neto teu, acabar morto com um tiro de um bandido, de um nóia que estava totalmente drogado, foi lá fazer um assalto de um trabalhador, você vai estar disposto a aceitar que talvez, só talvez, se aquele nóia tivesse sido abortado aos 2 meses de idade, ele não teria passado por todo o processo que ele passou ao longo da vida, que culminou no assassinato do seu filho tão amado? Aí ninguém vai estar disposto a reconhecer isso. Por quê? Porque vivem no conforto. Vivem no conforto que está assim, tá na beirada para ser completamente destruído. E assim, tá na sua cara. Teve um sujeito recentemente, eu vou até mostrar para vocês, eu não vou só chegar e falar da minha boca. Eu vou mostrar para vocês, o cara chegou e falou, vai ter guerra racial nessa porra aqui, vai ter guerrilha mesmo. Primeiro, eu não culpo os afrodescendentes que querem isso, porque eles passaram por situações absurdas mesmo. Não acho que é a solução. Não acho que é a solução, mas eu não chego e falo, o cara tá falando tudo isso sem razão. Não, ele tá falando por uma razão, certo? Que eu vou mostrar aqui pra vocês. O cara chegou e falou, vai ter realmente aqui, vai ser pela violência que a gente vai ter o que a gente quer. Bom, eu vou mostrar aqui pra vocês. Entendeu? Você tá falando dos problemas. Daqui pra frente, o que se fazer de maneira prática? A gente falou de cotas, é um caminho. Que mais? Educação. Interessante que tudo que você fala é pela paz, né, mano? Tô perguntando. Se ele tivesse culhão, ele chegaria e falaria o quê? Daqui pra frente, o que se fazer de maneira prática? De maneira prática, vamos lá.
sem ser um cuzão, falando aqui de forma pragmática, sendo um estrategista, sem sentimento algum, sobre nada e ninguém. A gente falou de cotas, é um caminho que mais? Caminho, que mais? Educação. Que mais? Que mais? Que mais? Que mais? E lembra que se você não vier com a solução, aí a realidade vai ser colocada de forma brutal pra você. Interessante que tudo que você fala é pela paz, né, mano? Tô lindo, né? Perguntando, não tô afirmando. Velho, parte do processo é a redistribuição de privilégio. Como? Aí, parceiro. Você não sabe. Espero que seja pela paz. Espero que seja pela paz. Porque senão vai ser Burkina Faso. Vai ser o quê? Burkina Faso. Vai ser as guerrilhas dos países africanos. Aí vai ser Leão de... Qual é o... E eu julgo ele? Não. Eu não julgo ele. Veja, teve aqui 500 mil de pessoas que viu esse meu tweet aqui. E eu coloquei um certo sentimentalismo aqui, porque sabe como é? O Twitter é uma rede de frouxo e de pessoas que não têm uma mentalidade estrategista. Mas eu realmente não julgo, porque eles realmente se fuderam muito, eu me refiro aos afro-brasileiros. Eles se fuderam muito. Tá? O termo exato eu não sei, mas eu sei o que vocês passaram. Certo? Foi uma situação realmente trágica. E o que acontece? A vingança, a memória, ela é algo real. Você vê muitos negros sempre falam, os africanos eles estão conhecendo Jesus. Bom, a Igreja Católica está colocando todo centavo que resta para conseguir novos fiéis. E eles fazem isso na África. Por que será que eles têm tanto sucesso lá e colocam tantos recursos lá? Aí é uma questão que eu não vou entrar. Né? Mas, vamos assim dizer, quanto menos supervisão paternal, melhor em alguns casos, né? Se você é um doente. Mas, enfim. Eu não tiro a dor que ele sente, porque essa vingança eu também sinto. Não em relação a ele, aos negros, não, porque eles nunca me fizeram nada de errado. Entendeu? Agora, outras pessoas, outros povos que destruíram o meu povo, e estão destruindo ainda, tentam fazer isso. Eu entendo ele. Eu não acho que a raiva está direcionada no lugar certo. Eu não acho. Mas não importa, a raiva está ali. E o que acontece? Você vai ter jovens... Veja, ele é um rapaz articulado. Ele é um rapaz articulado. Esse sujeito não tem um QI menor que 100. Para falar dessa forma, o QI verbal dele não é menor que 100. Ele tem um QI alto, ele é um cara inteligente. Um cara acima da média. Entendeu? Eu chego para você e eu falo... O que vai acontecer com todos os outros que estão muito mais putos do que ele, não são inteligentes, não conseguem sequer verbalizar direito, mas sentem essa raiva. Como muitos de vocês aqui. Às vezes você está me escutando, mas não conseguiria você mesmo expor para tantas pessoas isso. Mas quantas outras pessoas sem uma voz agora estão encontrando e ficando com raiva. E veja, o Estado realmente está tratando os mais pobres no país de uma forma que não é digna, vamos assim dizer. Não é sendo aqui o comunista, mas é fazendo um reconhecimento da realidade. Tem gente que ainda mora em lugar que não tem saneamento básico. Você vê a questão da segurança pública, gente morrendo em tudo que é lugar. Você vê uma questão de educação, de saúde. Cara, a lista é interminável. E aí você chega, e ao invés de falar assim, bom, vamos tentar resolver esses problemas aqui, enquanto a gente não resolve esses problemas, vamos tentar, no mínimo, diminuir o crescimento demográfico de forma, assim, voluntária. As mulheres que estão que querem fazer o aborto, elas estão gritando, falando assim, por favor, deixa eu fazer. Por quê? Porque ela não quer ter o filho de um criminoso que não assumiu, que ela sabe que vai ter o mesmo comportamento que o do pai. Ela sabe disso. Ela tá ali sofrendo de uma forma, porque nenhuma mulher que aborta gosta daquilo, cara. Seja realista, porra. É que tem muito cara que nunca teve uma mulher na vida. Nunca teve uma mulher grávida na vida.
Se você vê na sua frente, você vai entender. Cara, pra mulher chegar ao ponto de falar, eu não quero ter esse bebê aqui. Cara, mesmo se fosse psicopata, até a mulher mais cruel do mundo, ela tem que fazer um esforço absurdo, entendeu? E essas mulheres fazem, elas chegam a esse ponto. Né? Porque elas sabem que não tem condições. A criança vai nascer num lugar sem um pai, sem um lar, sem o que ela precisa ter. E essas crianças, elas vão cada vez mais se tornar violentas. Esse discurso aqui vai pegar cada vez mais. E assim, esse sujeito aqui muitos demonizaram e tal. Eu coloquei dessa forma porque é o Twitter, eu falei pra vocês. Mas assim, sendo racional e tal, eu entendo completamente. Ele tem razão de estar pensando dessa forma. Agora, se você não tem uma forma de lidar com isso aqui, aí você realmente... primeiro, se você não tenta solucionar o problema, você não saiu do passo número 1, entendeu? E é o que os conservadores fazem, entendeu? É o que a elite brasileira, de forma geral, a velha, antiga elite brasileira faz de forma geral. Então, vai ser uma substituição sangrenta, eu acho. Entendeu? A Rosa Weber, ela é uma representante da velha elite brasileira, vamos assim dizer. Mas só que ela faz parte da velha elite brasileira que compreende os problemas e entende o que precisa ser feito. Entendeu? Agora, aparentemente, é algo muito doloroso de se pensar, né? É melhor você viver no seu conto de fadas e esperar o teu país virar uma Venezuela, literalmente. E isso num cenário otimista, né? Bom, era basicamente isso que eu tinha a dizer sobre o assunto, né? Só para mostrar, porque eu não tô exagerando, tá? Vamos aqui. Psychopathy. Genetics. Quer ver? Aqui é um estudo muito longo, eu vou tentar mostrar aqui para você. O que importa aqui? Eu vou mostrar aqui. Genetics. Calma aí que eu já mostro aqui para vocês. Tem todo esse estudo aqui que vocês podem dar uma olhada depois, que eu estou destrinchando. Mas, bom, vamos aqui o que interessa, tá? Mesmo que a psicopatia tenha uma prevalência de 1% na população geral, eu acho que no Brasil essa proporção talvez seja um pouco maior já agora, só tende a crescer, como eu já expliquei, corresponde a 10 a 30% daqueles que estão na prisão. E o que acontece? Mesmo que alguns discutam que essa herdabilidade chegue a 50%, como eu mencionei para vocês, não está muito claro o ambiente genético. E você sempre vai escutar isso. Em todas as pesquisas que relacionam genética com traços de personalidade. Por quê? Porque no fundo a gente gosta de pensar, não, é pela nossa escolha. Veja, existe uma exceção e assim diante. Sempre você vai ver esse tipo de coisa, né? Mas, bom, a realidade é uma só. Nós temos esse grande ponto aqui. O que você vai fazer com o que está acontecendo? E veja que não é um aspecto necessariamente ligado a como já tornariam os conservadores, né? É um eugenismo. Não. Eu não estou chegando aqui falando em exterminar ninguém. Seria um absurdo. Quem quer fazer isso são vocês. São vocês que chegam e falam que tem que exterminar uma favela inteira e assim diante. Eu não falo essas coisas de forma alguma. De verdade. Não sendo maquiavélico. Agora, eu reconheço isso. Eu falo, olha, tem muita mulher que quer abortar porque ela sabe que o parceiro, primeiro, não vai assumir e, segundo, mesmo não assumindo, mesmo se assumisse, é um sujeito que ela não quer que o filho se torne. A mulher sabe disso. A mulher sabe instintivamente que o filho vai herdar os traços do pai. Entendeu? Por exemplo, a minha mulher, ela chega e fala o quê? Toda vez que eu começo a ficar
vamos assim dizer, mais violento, porque eu tenho essa tendência natural a ser violento. Eu tenho, é muito bem controlado hoje em dia. Jamais de ser violento com ela, jamais. Mas de, por exemplo, acontece algo ruim no meio da rua. Eu já saí do carro querendo espancar o cara. Eu sou desse jeito. E olha que sem TRT que eu tava na última vez que isso aconteceu. Do tipo, acontece algo injusto, eu já chego e falo, tem que... entendeu? Ela começa a chegar e falar, eu vou repensar isso. Por quê? Instintivamente, a mulher ela não quer um filho que seja muito violento, entendeu? E veja, eu acho que a minha agressividade ela é comedida, vamos assim dizer, pela inteligência. Então não é um problema para minha mulher. Agora, existem alguns caras que realmente o cara não consegue se controlar. No sentido de, se tiver uma arma e tá no trânsito, bate boca por 10 segundos, o cara já vai, pega a arma e dá um tiro na cabeça. Realmente tem gente que é assim. Então, a mulher sabendo disso, do parceiro que ela tinha e assim em diante, ela quer fazer um aborto e não consegue. Acaba tendo um filho que o pai não queria, tá? O pai não queria. Porque, veja, a não ser naqueles casos em que o cara realmente é o fodão, o cara que venceu na vida do crime, vamos assim dizer, a não ser nesse caso, tá? Que ele acaba tendo filhos que vão compor essa nova elite, o que acontece? O cara aqui de baixo escalão, ele não quer ter filho, não tá nem aí, cara. Entendeu? Ele não tá nem aí. Muitas vezes o cara acaba tendo problema com drogas. Às vezes é o próprio... É a própria facção que faz parte que acaba tendo que lidar com o cara. Porque o cara às vezes vai fazer o quê? Besteira com o dinheiro dos outros. Entendeu? Então são essas pessoas que... Calma aí, eu tô com alergia. Só um minuto. São essas pessoas que... Primeiro, não queriam ter filhos. E se tem filhos, herdam características, né, ruins, características tanto de violência como baixa inteligência. Porque, veja, o cara que chegou aqui, ó, o que ele é? Ele é o famoso é o bandido inteligente. A polícia corre atrás dele e ele tá dando risada, falando assim, e aí, cuzão? Entendeu? Por quê? Porque ele tem inteligência ao mesmo tempo que ele tem traços de psicopatia. Agora, quando ele só tem psicopatia, ele não consegue controlar as próprias ações. E só se torna violento. E aí você vê a situação catastrófica que se torna em alguns estados brasileiros, né? Você vê em alguns estados brasileiros que você tem psicopatas sem nenhuma inteligência. E aí o que você observa? Conflitos constantes. É um querendo pegar do outro. Já em São Paulo, né, você vê que é uma estrutura bem diferente. Até no Rio já é uma estrutura bem diferente. Existem as regras. Existem ali uma certa série de condutas que o sujeito tem que seguir. Caso contrário, ele está ferrado, né? Então, o sujeito vai ter um traço de psicopatia, quer ele reconhecer ou não. Se não tiver, ele não vai aguentar. Ele vai sair dessa vida ou acabar morto. E aí o que acontece? Se ele não tiver uma inteligência necessária, o próprio crime vai matar ele. O próprio crime vai dar um jeito, porque ele vai tentar fazer... Ele vai tentar dar uma de esperto com alguém que é muito mais esperto que ele. Entendeu? Então a psicopatia ela não é comedida pela inteligência e o sujeito acaba se ferrando. Entendeu? Então, é esse tipo de cara que acaba tendo filho. Veja, se nós tivéssemos um país onde tivéssemos milhões de filhos dos caras que conseguem realmente vencer o sistema, entre aspas, né? Assim, pensando de forma crua, talvez não fosse a pior coisa do mundo. Talvez fosse algo próximo que aconteceu em Roma, certo? Não exatamente, é bem diferente a situação, mas assim, eles eram violentos, mas ainda inteligentes, certo? Se fossem esses
os brasileiros que estivessem sendo feitos, né, talvez não fossem uma população de pessoas que é ruim, vamos assim dizer. Mas não são esses os caras que estão tendo. Eles até têm vários e vários filhos, por razões aí interessantes para eles, né? Mas quem tá tendo é os caras que são da baixo escalão, baixo QI, baixa inteligência, baixa capacidade de controlar o lado mais negativo que o cara tem, que é a psicopatia. Então, eu quero ver o que vocês vão fazer. Vocês que são conservadores, católicos, entendeu? Eu quero até ver aqui os comentários que surgiram. Foi uma boa discussão, tá? Porque vocês são todos uns cagões. Vocês não têm disposição de analisar a realidade. Cadê o Olavo de Carvalho falar sobre isso aqui? Não, é um bundão. Ele fala o que as pessoas querem escutar. Qualquer um dos alunos deles é a mesma merda. Conservadorismo brasileiro só conserva o problema que destrói o que resta desse país. É isso. A esquerda, na verdade, em algumas situações, tenta, invertendo a lógica, fazer alguma coisa num sentido diferente. Entendeu? Mas também, às vezes não, a maioria das vezes está contaminada por um igualitarismo que acaba dificultando uma resolução real de problemas, né? Vamos ver aqui as respostas que nós tivemos. Quantas acusações de eugenia e aproximações minhas com o Mr. H, lá da Segunda Guerra Mundial. Qual a melhor forma de medir o QI? Testes de QI são confiáveis? Veja, existem limitações em relação ao teste de QI. Eu não nego isso. Mas ainda assim, é uma forma de você ter uma estimativa de uma população inteira. Entendeu? Eu já fiz vários testes de QI e não foi para mostrar o quanto que eu tenho nem nada disso, tanto que eu nem falo quanto é o meu QI, mas por conta do meu diagnóstico de autismo e déficit de atenção que uma vez eu fiz nos Estados Unidos. Especialmente esse último, porque me deu o privilégio de chegar e ter mais tempo para fazer as provas num lugar sem ninguém, certo? Então, o que eu mais detestava, que era a população ao meu redor, eu tinha que evitar e eu consegui isso. Enfim, eu fiz esses testes e eles foram totalmente diferentes. O que eu fiz quando era criança era completamente diferente do que eu fiz quando eu tinha, né, já uma certa idade na faculdade. Então, não tem como você comparar, pelo menos os que eu fiz. Eles envolvem coisas que não é uma prova. Então, no caso, por exemplo, o que eu mais me lembro, que foi o que eu fiz quando eu já era adulto, envolvia, por exemplo, uns cubos, assim, dizendo que você tinha que colocar num certo padrão que era identificável, mas que você tinha que descobrir na hora. Eles meio que mediam o tempo, associavam isso com a sua capacidade de resolver problemas na menor quantidade de tempo possível. Analisavam até a questão de reação, então, quão rápido você é para estímulos que aparecem no seu cérebro e assim em diante. A sensação que eu tive foi de que, cada vez mais, nesse teste que eu fiz o último, parecia que era como se eu nem estivesse mais lá, de uma certa forma. É como se estivessem meio que tentando mapear o motor de um carro e eu sou parte do motor, mas eu só tô meio que expondo naturalmente. Então, me davam lá um quebra-cabeças e eu fazia assim, sem problema, mas eu nem ficava pensando muito por aquilo, meio que de forma natural, entendeu? Então, eu acho que esse último teste que eu fiz, especialmente esse, que quando eu era criança eu não me lembro muito, mesmo sendo uma pontuação considerável, que deu um alívio para meus pais, que eles pensavam que eu ia ser um retardado que não ia conseguir nada da vida. Mas esse último que eu me lembro, né? Assim, até uma pessoa que não teve uma educação formal, né? O sujeito não teve acesso à escolaridade e tal. Parte do teste, e eu tenho certeza que tem testes que levam em consideração a escolaridade do sujeito. Você sequer precisava ter, por exemplo, acesso a um conhecimento específico. É mais em medir a sua capacidade de usar a cognição mais bruta possível, entendeu? Então eu tendo a pensar que sim, o QI mede muitas coisas. Não mede tudo, mas mede várias coisas, entendeu?
E como um teste de larga escala para uma população, ele nos diz muitas coisas. E é isso que os dados nos mostram, tá? Queira você negar os dados ou não, você observa essas correlações absurdas entre, por exemplo, uma nação de pessoas com QI baixo viver em subdesenvolvimento. Algo óbvio, uma constatação óbvia. Você tem jumentos, o que o jumento vai fazer? Merda pro jumento, certo? Mas existe uma ideia retardada na cabeça de conservadores e progressistas de que, você pega aqui um jumento e cruza com outro jumento, por alguma razão inexplicável, uma raposa sai disso. Aí não dá, né? Aí não dá. Ai. Eu vou falar pra vocês, viu? Uma das soluções... Isso aqui eu falo de forma meio irônica e extremamente esotérica. A promiscuidade brasileira, curiosamente, por mais que agora seja um dos maiores problemas, pode se tornar a maior solução. Eu só vou falar isso. O sujeito vai ter que entender sozinho, entendeu? Mas eu falo com seriedade, entendeu? O universo tem esse senso de humor estranho. Vamos ver aqui. Nilman, vale a pena virar maçom? Na minha opinião, não. Porque, honestamente, os maçons que eu conheci não eram muito diferentes daqueles tiozões hippie New Age, só que eles colocavam de uma forma mais formal, com terno e gravata. Mas o tipo de, entre aspas, iniciação que eles se submetiam e queriam me submeter, aquilo ali, sendo bem sincero, tá? Foi bem decepcionante. Não que eles fiquem cultuando o diabo, não é nada disso. Quem acha isso não dá nem para levar a sério. Mas, na minha experiência prática, né, conhecendo maçons nos Estados Unidos, na Europa e no Brasil, especialmente no Brasil, eu fiquei bem decepcionado. Falei, nossa, uau, né? Pô, pensei que os caras eram o que eles arrogam ser. Mas, que conhecimentos que restam e o que exatamente eles estão fazendo lá, eu vou falar que, assim, pelo menos pra mim, não valeria o esforço, entendeu? Mas veja, só minha perspectiva, talvez seja diferente aí onde você mora, eu não sei, tá? Certamente posso falar que não, você não vai pro inferno e, assim, quer dizer, eu não sei o que cada loja faz e a intenção de cada maçom. Tenho certeza que alguns ligados aí ao Vaticano estão envolvidos em coisas que eu certamente gostaria de ficar 10 mil quilômetros distante, porque aquilo seria realmente nefasto em termos do que acontece depois da minha morte. Mas não acho que todo maçom necessariamente está fazendo algo desse sentido, entendeu? Varia muito, entendeu? E tem distinções dentro da própria maçonaria. Então, mas eu não acho que vale a pena, sendo sincero. A cruzada de H contra o resto é a cruzada da aristocracia contra a igualdade, seja ela comunista ou democrática? Não necessariamente, porque, veja, existiu uma certa... um igualitarismo muito forte dentro da própria comunidade do H, certo? Então, veja que o Évola ele sofreu muito por conta disso. Porque o Évola ele chegava e falava, bom, vocês que são nacionalsocialistas, vocês têm uma visão, vou até fazer aqui uma... Né, o que era a raça, por exemplo, para o Évola, não era algo só biológico, tinha o aspecto biológico, mas era só o mais, assim dizendo, profano, por assim dizer. Mas teria o aspecto da alma e do espírito, certo? Esse último seria o foco principal do que ele tentava descrever. Ele chegava e falava para os nacionalsocialistas, inclusive ele foi até recrutado por um tempo, depois acabou sendo excluído e tal.
Ele falava, bom, esse foco obsessivo no aspecto biológico é um erro, porque você exclui todo esse outro resto aqui, né? Aí você vê alguns outros que falam que, na verdade, o Évola ele não entendia, que no fundo era só uma única coisa. Bom, o grande ponto inegável é que existia um lado no NS que não era exatamente patriarcal como as pessoas acham. Não era. Você vê esse Vogue, né? Você vê um lado que começa a ser mais uma aproximação a um aspecto, né? Não exatamente patriarcal como muitos tendem a acreditar, entendeu? Então, dentro do núcleo, vamos assim dizer, no mínimo, do que eles estavam tentando fazer, existia um certo igualitarismo, ao mesmo tempo que existia uma hierarquia. É irônico, mas eu descreveria como se fosse uma espiral, certo? Como se fosse uma espiral, entendeu? Era essa a maneira, certo? Esotericamente. Agora, uma coisa é certa. Existia, sim, uma hierarquia, como vocês devem conhecer, e tem todos os aspectos que falam sobre isso e tal. Mas, ao mesmo tempo, existia esse senso, né, dentro de um certo limite de uma certa igualdade. E as mulheres, elas eram muito valorizadas lá dentro. Isso é algo que deve se levar em consideração, que poucos gostam de fazer, né? Inclusive... Não, aí já entra numa tangente muito grande, mas... O contato com a natureza, né, é algo que é algo muito constante aqui. E que vai na direção contrária ao lado patriarcal. Entendeu? Curiosamente. Mas, enfim, é uma discussão que... assim, não é nem por liberdade de expressão, porque eu não tenho medo disso, mesmo estando no Brasil e tal, mas é que as pessoas não teriam preparo. Então, assim, eu já desafio a lógica do sujeito conservador que está me escutando a entender que ele está construindo um inferno para o próprio filho sem perceber. Então, assim, estudar a história em profundidade para uma pessoa com esse tipo de inteligência, que são vários aqui nessa live, infelizmente, é complicado. É complicado. Então, a gente pode escrever dessa forma. Existia uma ambiguidade nesse sentido. Existia uma hierarquia ao mesmo tempo que existia um igualitarismo. E aí, Newman? Mas assim, em termos... E aí, Newman? Como usar uma vocação pessoal para ganhar uma graninha? Comunicação e escrita. Faz um canal de YouTube. É simplesmente isso. TikTok. Sem dó. Assim, conteúdo mais banal possível. Realmente faça lavagem cerebral da forma mais banal possível. Não faz live igual a minha aqui, que eu não ganho dinheiro com isso. Faça conteúdo mais banal possível, cara. E veja o CPM por país, entendeu? Mais banal possível, sem dó. Não pense que você tá lidando com um ser humano. Pense que você tá lidando, sei lá, você tá dando ração pra rato, entendeu? Veja dessa forma. Faça de forma autônoma, ou seja, não vai usar o seu talento da escrita para isso. Entendeu? Usa o seu talento da escrita para depois você escrever um livro com base no seu coração. Mas se você está desesperado para ganhar dinheiro, como eu já estive alguns anos atrás, por conta de cirurgias que eu tive que fazer e assim em diante, faça isso, entendeu? Você chega, usa o ChatGPT e frequência, constância e ferre-se. A qualidade que você precisa é o mínimo necessário para massa de porcos, entendeu? Então você vai e joga aquele conteúdo generalista mesmo, sem dó, que o algoritmo gosta, que às vezes o cara é tão burro que nem percebe que é uma inteligência artificial e foda-se, faça isso em massa, entendeu? Você vai ganhar dinheiro, você vai ficar milionário, foda-se, entendeu? Agora, outra situação é você tentar com a sua cara lá como um youtuber e tentar expor o seu lado e dar as suas opiniões, o que é um trabalho massivo que
provavelmente vai te decepcionar e te deixar na posição que você está atualmente. Tô te dando aqui a receita fácil e rápida, entendeu? Faça isso. Não veja conteúdo como algo que você tira do coração e faz, como eu estou fazendo nesse momento. É uma exceção. O que eu estou fazendo aqui é um trabalho que eu não faço 99% do meu tempo. É como se fosse uma lucidez, é como se fosse o contraste que eu preciso para o outro lado que eu faço. Que é um conteúdo extremamente banal, retardado para uma pessoa que tem um QI de 70. Mas eu não ligo, porque essa pessoa existe e ela quer ser entretida. Entendeu? Então faça isso. Eu tô te dando aqui de graça um modelo de negócio que, assim, já tá bem competitivo, não é tão fácil, mas ainda existem tantas oportunidades. Nossa Senhora. Alguns de vocês ficaram ricos e estão aqui nessa live. Né? Mas nem pra mandar depois um superchat pra agradecer, né, filha da puta? Eu sei que você usou o que eu vim falando há 3 anos, ganhou dinheiro pra cacete, nem me dá um superchat, vai tomar no cu. Enfim, não precisa também, foda-se, mas... O que importa, no mínimo, é vocês entenderem não só essas oportunidades que eu descrevi, mas todas as outras, entendeu? Só que o sujeito, ele às vezes se prende em quê? Em moralismo retardado.